Vidas negras importam. Meus filhos não eram bandidos. Benedita Lopes. Sou mãe inquietação. Sou pranto inquisidor. Não lacrimejo à toa. As vidas interrompidas de meus filhos. Ser pobre é sofrer exploração. Imposto cobrado de cima para baixo. Ser negro é condição humana. Meus filhos, eles não eram bandidos. Meus filhos, brincantes das palavras, ensinavam e aprendiam poesias. Meus filhos, meninos questionadores, cantavam a ausência básica da vida possível. Meus filhos eram hip hop. Meus filhos eram rappers. Meu pranto sangra. Lágrimas de indignação. É o pranto clamor da justiça para a vida bandidas que vão. Meus filhos não eram bandidos. Benedita Lopes. Salve! Notas de escurecimento geração. Eu ofereço essa boa conversa para a nossa querida Benedita Lopes, para Kátia Nunes, para o Diogo Nog, para Luana Iachini, para Mônica Gomes, para Numisa Vieira e Pérolas dos Santos. E sempre lembrando que esse programa tem um apoio da nossa web rádio, todas as terças-feiras, às 20 horas, e às quartas-feiras, às 17 horas, a representação de uma conversa muito boa. E hoje nós vamos chamar, né, aqui para a roda, Mila Rodrigues. Salve, Mila! Bem-vinda, querida! Bem-vinda! Obrigada, Boa noite, querida. Como está? estamos bem, como estamos por aí? Ai, desculpa, engasguei. Por favor, querida, se apresente, conte de você, querida. Tá bem, então eu sou Mila Rodrigues, sou cuiabana, do Mato Grosso, estou morando atualmente em São Paulo, nessa capital, nesses dias cinzas, tantos dias sem ver o sol que era assim, frequente e o fenômeno da minha cidade que faz 45 graus, né? Sou cuiabana, sou psicóloga, vim para São Paulo fazer doutorado e escrevo, gosto muito de música, gosto muito de literatura. Eu acho que essas são as questões importantes que eu posso trazer desse momento. Tá, isso é muito interessante. E essa literatura? E essa literatura que você faz? Que literatura é essa, querida? Essa literatura é uma literatura, bom, eu vou falar primeiro que é uma escrita da víscera, assim que eu aprendi a escrever. Por muito tempo, principalmente a música, né? Mexeu comigo, as letras de músicas mexiam comigo do lugar do afeto. Eu achava muito impressionante como as pessoas conseguiam falar sobre o que elas sentem, né? Colocar naqueles termos que pareciam tão similares aos meus, ao que eu estava sentindo. E teve um momento da vida, depois de ler algumas intelectuais negras, algumas escritoras negras, né, do Brasil, fora, enfim, que eu falei, nossa, mas eu acho que eu consigo fazer isso também, né? E de repente eu estava descrevendo as minhas dores, os meus afetos, os meus amores. Então começou por aí, a maior parte da minha escrita é uma escrita de dor, assim, porque a gente passa por muitas dessas, mas tem uma parte dela que é beleza também. É, a nossa escrita tem isso, né? Tem essas características, passa por isso, assim. Você pode Uhum. mostrar alguma coisa, querida? Já começar assim, tá mostrando essa história. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou mostrar, então, primeiramente, um dos meus poemas favoritos, que está no Literatura Negra Feminina, que é uma antologia de 30 autoras negras, são textos incríveis. A gente tem 2 textos, cada uma das autoras, né? E eu vou falar de um deles, que chama Renascimento. Essa noite eu sonhei que eu morri. Levei comigo as dores das invasões, o meu eu em fragmentos, as enxurradas dos meus olhos que sempre pareceram não ter fim. Carreguei as histórias no coração, as partidas que eu nunca entendi, causadas por dores que não fiz. Com as fantasias me contetei e dos preterimentos eu me livrei. Desenhei uma fuga circular em mim, de retorno até aquela que não tinha medo, que não tinha receio e que ia até o fim, sem medo.
Encontrei no meio do caminho os sorrisos contidos, as danças e os agitos, a coragem de ter mais uma memória, o desejo para criar mais uma história. O baú eu abri. Essa noite eu sonhei que eu morri, acordei e sorri. É, querida, aproveitar e contar isso é muito interessante, porque a gente tem poucas oportunidades de conversar com escritora, né? Com a escritora. E da onde vem isso? Da onde vem essa formação? Da onde vem essa sua história para esse poema preferido? Esse é o meu, eu acho que esse é o segundo, eu vou declamar o primeiro depois, eventualmente. Mas de onde vem, né? Esse vem de uma coisa muito forte que acontece comigo, que são sonhos. E aí eu tenho sentido, inclusive, que a espiritualidade se comunica através de mim pelos sonhos, eu tenho sentido que os sonhos vão me dando um lugar no mundo de conseguir ressignificar experiências que às vezes eu não dou conta. E aí passar disso para a escrita também tem sido uma experiência muito legal. Então, nesse livro Literatura Feminina, os dois textos são sobre sonhos. O outro é sobre um sonho recorrente que eu tenho com o mar. Então, nesse caso, uma coisa que também atravessa muito a minha escrita é falar sobre solidão. E nesse dia, com esse sonho, né, que eu sonhei que eu morri, eu percebi que eu dei um lugar diferente, assim, por isso que eu sorri no final, né? Então, acho que eu faço o encerramento de um ciclo, porque a morte passa por isso, né? De encerrar esse ciclo também de um monte de partida não nomeada, de um monte de solidão, de muito de dor, de preterimento, de experiências aí que eu não quero mais que elas ditem quem eu sou, né? Então, a escrita para mim também tem esse um pouco de movimento de cura, né? De dar lugar para coisas que eu não consegui elaborar pelas violências inúmeras que a gente é atravessado, né? E aí eu dou conta, escrevendo. Sonho e escrevo. Beleza, necessário, bem necessário mesmo. E essa sua escrita vem de antes, veio de agora, veio de quando? A minha escrita vem de sempre. Eu me dei conta disso eventualmente. Foi justamente nesse processo, né, de participar da antologia, de me pedirem uma biografia. E aí eu fui escrever uma biografia sobre mim e eu falei, mas eu não sou uma escritora, porque eu não tenho nenhum livro publicado. Mas eu não sou uma escritora, porque eu não sou poeta, porque eu não escrevo poesia, eu acho. E começar devagar e alguém me faz uma pergunta assim, mas por que não? Né? Assim, como assim você não escreve? Qual que critério é esse que vem do outro? E eu começo a resgatar algumas memórias, eu também escrevi um texto sobre isso, de que eu escrevo desde os 9 anos, eu adorava escrever cartinha, adorava escrever em blog, narrar minha experiência de uma maneira meio poética, assim, meio musical, sabe? Mas é só já aqui, deixa eu pensar, entre 2016 que eu começo a formalizar um escrito de dizer, não, isso aqui agora é uma outra coisa, isso aqui eu quero que todo mundo veja. Isso aqui eu acho que, né, tá tomando um outro lugar, uma outra questão, mas né, nesse lugar mais informal, eu acho que eu sempre escrevi. Sim, beleza. Isso é bem interessante, porque todos nós, né, a gente escreve, a gente tem esse preâmbulo, né, antes da gente falar, tá, eu estou escrevendo, tá, eu estou contando uma história, tá, vale a pena que os outros leiam, né? Isso é muito interessante mesmo, assim. Conta pra gente, conta essa gênese dessa escritora, recém-escritora. Como que era em Cuiabá, como foi pra cá, a escolha da Uhum. psicologia. Desculpa, eu tenho um montão de coisa perguntando, eu peço desculpa, pergunto demais, mas Não, é imagina. bom saber. Sim, é interessante porque passou por aí também, tem uma relação com o curso, né? A psicologia acabou fazendo, antes de fazer a psicologia, eu fiz jornalismo, um ano e meio. E aí não me encontrei, eu gostava da ciência, mas eu achava que a profissão estava muito amarrada, achava que eu ia salvar o mundo falando todas as verdades, aí descobri que não é bem assim, que profissão nenhuma também necessariamente é assim, mas achei que a psicologia tinha ali uma coisa que me atraía um pouco mais. E nesse tempo em que eu vou fazer psicologia, eu abandono um pouco essa escrita mais, como eu diria, mais livre, né? Eu começo a escrever para o curso, para a formação. A formação em psicologia demanda muito da gente, né? Então, eu paro de escrever essas coisas. Eu escrevia muitas cartas ainda na psicologia, mas eu paro de escrever em blog, por exemplo, escrever textos mais tipo crônicas.
E quando eu estou fazendo mestrado, isso em 17, né? 17, 18, 19, 18, quando eu estava escrevendo a dissertação, me veio um texto na cabeça. E aí eu parei a escrita, abri um doc e fui escrever esse texto, que era um texto que compara a experiência do ipê amarelo no Cerrado, que é uma árvore que eu acho que você deve conhecer, todo mundo deve conhecer. O ipê é uma árvore que floresce quando tudo é seca, quando tudo é marrom. Então, no Mato Grosso é muito marcante, a gente tem aquela secura total, as árvores são todas secas, tem um monte de queimada quando chega agosto, setembro no Mato Grosso e tal. E aí começam a surgir os ipês amarelos, brancos, rosas, enfim. E uma amiga me disse uma vez que ela achava como que isso representava muito o nosso povo preto, né? Como que a gente continua a resistir a despeito de tudo ser, né, seca à nossa volta. E com essa ideia escrevi, comecei a escrever, e mandei para um tanto de gente esse poema, assim. E aí a recepção das pessoas foi muito boa. Os meus amigos falavam, nossa, você escreveu muito bem, eu fiquei muito tocado. Porque eu terminava dizendo alguma coisa sobre eu querer ser ipêzinho florido, um galinho que fosse para as pessoas, ainda que tudo em mim fosse seca. Né? E a gente acaba, né, fazendo isso, assim. E aí foi aí que eu falei, destravou o negócio, agora vai. E aí, daí para frente, eu comecei a escrever um tanto de coisa, e guardar esse tanto de coisa, e mandar para aqui e acolá, e participei de um concurso de conto, fiquei em segundo lugar, aí participei da antologia, e aí estou com um livro autoral com uma amiga, aí participei de um outro concurso de contos, então aí as coisas foram se destravando, e estamos onde estamos hoje. Desculpa, eu desliguei o microfone para a gente não atrapalhar a sua coisa. Muito interessante. Gostei dessa imagem dos ipês. Uhum. Tocante, boa. É isso também. Também. Porque é interessante essa outra, não é essa outra, mas essa imagem nossa desse povo que resiste e que ao mesmo tempo, e principalmente se eu entendi bem a sua imagem, resiste e floresce e colore. Né? Então isso é muito legal. Né? Dá essa cor mesmo, dá essa ginga dessa coisa assim. Uhum. Nossa, muito bacana. Pode mostrar mais alguma coisa sua, querido? Claro, vou mostrar então o oração, que esse é meu favorito mesmo, que me tirou até o meu fôlego quando eu escrevi. Chama Oração, ele é um texto que está disponível no Blogueiras Negras. Bom, vamos lá. Para todas as minhas, as suas, as nossas, que foram silenciadas, amedrontadas, violentadas, amordaçadas, inferiorizadas, apagadas, iluminadas. Física e simbolicamente, veementemente, frequentemente. Por todas as guerras que não pudemos ganhar, por todas as que ganhamos, mas que se recusaram a nos dar, a aceitar, por todas as guerras que ainda vamos travar. Invoco a força de todas as minhas, as suas e as nossas, que tem o poder de trovoar, tempestar, marejar, o poder da terra, do sol, da água, do mar, do fogo, de nós, das nossas mãos, dos nossos olhos e dos nossos úteros. O silêncio é a supressão de algum ruído e em todo o silêncio mora uma voz. Quando você não ouve a sua voz, o que você ouve? A voz dos pássaros, da brisa nas folhas, das ondas, você ouve essas vozes? Nos nossos silêncios estão as vozes de nossos algozes. As vozes daqueles que falam de nós, por nós, sem nós. Nos calamos e ouvimos gritos, armas disparando, linhas de tradições seculares se arrebentando, gotas de sangue jorrando, o pranto da terra se deteriorando. Nossos silêncios são carregados de sons de vários tipos. Determino que a partir de mim, todas que vieram antes de mim, cuja dor atravessa gerações comigo, e para todas as que virão depois, que esse ciclo estará rompido. Determino a cura pela voz, a voz de vocês. Chega de silêncio. Grandes mães, ancestrais, matriarcas, deusas, mãe terra, se todo silêncio tem voz, reivindicamos para nós silêncios, onde as únicas vozes que nos permitimos ouvir serão as de vocês. E apenas isso. Vale esse momento de silêncio. Mila, né,
o melhor respeito é fazer um silêncio mesmo. Isso, Para ressoar, para ressoar essas questões todas assim. Querida, eu tenho tido prazer e esse seu livro que você participou, esse mais recente, com essa organização, ele tem sido o norteador para fazer o convite. Então eu tinha tido a, o prazer de conversar com muitas de vocês que participaram, né, e que já vieram antes. Então, tem sido muito interessante, assim, colher, receber essas informações, receber esses olhares, receber essa força, né, nessa literatura negro-feminina, nessa literatura brasileira, o poder, né, de como estamos, né, e eu faço parte, uhum, como estamos no sul, no norte, no leste, no oeste, em isso. Cuiabá, em São Paulo, essas coisas todas, né, muito feliz essa escrita, muito feliz, fico muito orgulhoso. E como Uhum. foi para você? Me conte. Nossa, foi incrível. Aliás, esse livro, essa participação nessa antologia faz eu me autorizar enquanto escritora, porque eu falo, opa, se eu estarei num livro, então agora eu posso, ainda que a gente não deveria se colocar critérios, né, assim, que às vezes até são violentos como esse, né? Sim, mas Mas então, muitas vezes a gente precisa disso, né? Precisa dessas. de É, uma validação, né? e algumas são bem interessantes, né? Algumas são necessárias, né? E principalmente a validação dos pares, né? Eu estar em boa Exato. companhia, né? Sou, né? Exatamente. Essa validação afetiva, acho que faz muita diferença, inclusive, né? De estar nesse espaço. E essa experiência ela é muito incrível por isso, porque muitas de nós começamos nosso processo de reconhecimento da escrita nesse espaço coletivo, né? De estar entre outras mulheres negras que vão falar, nossa, mas eu nem sei se eu sou escritora mesmo. E você fala, eu também penso isso. E a gente criou um mantra que é eu escrevo no lançamento do livro. Teve várias questões muito legais. E aí, estando em São Paulo, eu vivi também a experiência dos lançamentos presenciais desse livro, que também foram incríveis de poder ver alguma dessas mulheres presencialmente, sentir essa força, sentir essa energia dessa escrita, a gente trocar, a gente declamar, a gente rir, a gente chorar de emoção também, né? Então, foi muito gratificante, assim, então, ser aprovada para participar dessa antologia, poder falar do Mato Grosso. Eu participo de um projeto que chama Selo Editorial Itam, que a gente buscou quando eu ainda estava no Mato Grosso, né? Fomentar a escrita de pessoas negras, porque a questão do território também, né, marca aí a circulação da literatura no nosso país. E aí, o Literatura Negra Feminina pensou nisso, então a gente tem escritoras de todo o país, e a gente também já estava nesse movimento aí de levar para frente, né? A gente publicou 2 edições, agora o projeto deu uma parada, a gente vai ver como retomar. Então, foi bem legal participar desse processo, ver tantas mulheres incríveis escrevendo também, e principalmente olhando para quem veio, né? Porque uma das partes mais bonitas do livro é justamente a linha do tempo, com as autoras, enfim. Então, foi muito, muito incrível, assim, muito inspirador também. Eu já falei, estou repetindo, foi um achado. Aquilo aqui é um achado porque, além de falarem das que vieram antes, falam da que estão hoje, que está Sim, pareando. Isso é muito legal porque muitas, assim, e com razão e com justiça são homenageadas. Muito interessante, muito legal. E sim, fala mais desse sim. projeto, e esse projeto de favorecer essa questão da escrita de pessoas pretas. Então, a gente fez, montou um editalzinho, né, e convocando as pessoas negras do nosso estado, do Mato Grosso, para que elas participassem, mandando poemas, poesias. O primeiro foi crônicas e poesias, e o segundo foram poemas. Com uma temática. O primeiro foi afetividade, território e identidade, o segundo foi política, ambiente e subjetividade. E as pessoas mandaram seus textos. A primeira revista teve 20 textos, a segunda eu acho que teve 12, alguma coisa assim. Foi muito legal, assim, muito legal como as pessoas articulavam a experiência delas, esse corpo que se movimenta e que é atravessado por balas, mas também é atravessado por amores, né? Então as pessoas falam muito disso, assim. De como a terra mexe com a gente, né? A terra e o cerrado, e a manga, o caju, e a viola de coxo, e as coisas que nós temos ali. E
enfim, muito incrível participar. A gente fez um lançamento, que acho que está até disponível no YouTube, um sarau, para poder reunir as pessoas que participaram. Teve muita emoção, muito choro e tal. Foi muito incrível, assim. Esses processos coletivos, eles têm muita potência, né? A gente vai vendo que é uma, mas não é só. Não, e é onde tem essa legitimidade afetiva que você falou, nesses quilombos que a gente forma, nesses pares, né? Você sendo olhado e falado muito bom, o outro par, você podendo elogiar o par, assim, seu parceiro, sua parceira, isso é muito legal, muito legal. Me conte assim, então tá, curiosidade, esse seu, e essa seu mestrado, seu olhar para psicologia, tem essa questão com pessoas pretas? Tem, dá dando esse subsídio, vem, vai, volta? Vem, vai e volta, né? Diálogos, assim. O mestrado, eu trabalhei com a experiência de estudantes haitianas, então, que vieram para o Brasil fazer faculdade. Então, não vem na condição de imigrante como a gente conhece, né? Porque a gente associa a migração a trabalho, mas tem aí um monte de atravessamentos do que é ser uma pessoa preta no Brasil, ainda que não seja brasileira. Me chamava a atenção o tratamento diferenciado que a gente tinha quando né? Tem gente que é gringo e tem gente que não é, entre outras palavras, né? E aí eu vou para pensar essa experiência só nesses termos e eu descubro um universo que é o universo de pensar a diáspora, de pensar a nossa experiência como afrodiaspórica, né, como descendentes, né, dessa travessia que nos conecta e ao mesmo tempo nos distancia, porque a experiência haitiana é diferente da experiência brasileira, inclusive o Brasil e o Haiti têm relações bastante estranhas, né? Então, isso só foi possível fazer isso visitando a obra de escritores e escritoras haitianos e haitianas. Inclusive, a literatura. Tem uma autora que chama Edwidge Danticat, que é uma grande escritora haitiana bem conhecida. E um dos primeiros livros que eu li de mulheres haitianas foi o dela, e ela conta muito sobre a história do Haiti. Então, na minha dissertação, eu cito autores intelectuais, acadêmicos, mas eu coloco ela ali junto para dialogar, né? Então, a literatura estava muito permeando meus processos. Depois do mestrado, agora eu estou no doutorado, eu estou pensando outro processo, agora eu estou pensando a história das psicólogas pretas no Brasil, né? Mas, quando eu já estava entrando no doutorado, eu fui traduzir textos da Dante Cat, eu publiquei. Então, aí é isso, a literatura fica ali me pairando esses contextos, me inspirando, me dando força, né? Acho que faz muita diferença. Fica tentando, né? Fica te tentando, Mila. Ela fica te atentando, né? Todo tempo. Mas, que ótimo. E que ótimo. Beleza, ótimo, isso é interessante, porque esse nosso espaço aqui, a gente fala muito dessa literatura negro-brasileira, que ela tem essa característica de ter vindo para o Brasil, de estar vindo aqui no Brasil, ela está se formando, temos essa ligação, essa afetiva com a África, mas a gente tem com os portos que nós chegamos e que aqui fomos batizados de Souza, Silvas e Rodrigues e Camilos, né? Tá, e como foi essa tradução dessa escritora haitiana, que tem uma outra história, porque lá foi uma outra questão, né? Outra questão. Outra questão, outras questões, assim. A gente já teve várias escritoras falando aqui de como foi, e aí nós tivemos até uma que faz uma arqueologia também, que falou dessa questão lá do Haiti, de como foi dessa história toda. E como foi traduzir para cá esse texto dela? Esse texto. Então, eu traduzi um texto da Sofia Canteve, e a Sofia Canteve nem é uma escritora literária reconhecida como a Dante Cat é. A Dante Cat fez uma antologia, mas tem outro nome, de textos, juntou vários ensaios sobre a experiência da diáspora haitiana nos Estados Unidos. Então, tem um monte de autora lá contando a história dela, né, dela sobre essa experiência. Aí um dos textos me chamou muito a atenção, porque particularmente eu estou aí circulando pelo mundo. Então, eu morei quando eu estava fazendo mestrado, eu morei em Belo Horizonte. Quando eu terminei o mestrado, eu morei no interior do Mato Grosso, em Primavera do Leste, uma cidade bem complicada, com os atravessamentos históricos bem difíceis. E agora eu estou em São Paulo, né? Voltei para Cuiabá e agora estou em São Paulo. Então, também estou aí circulando, enfim.
E aí, para além de como a experiência da diáspora haitiana nos Estados Unidos tem uma particularidade muito legal da gente pensar, que é diferente, a pessoa haitiana nos Estados Unidos é diferente da experiência que ela vai passar no Brasil, enfim. Tem algumas conexões com as nossas experiências. Então, isso sempre é muito incrível, assim, essas aproximações e distanciamentos, sabe? Assim, eu acho que a literatura e todas as leituras que eu fui fazendo foram me permitindo isso. E esse texto fala de como era difícil para ela, por exemplo, ela ser uma criança haitiana que aprendeu inglês muito bem e chegava em casa e tinha que falar crioulo com os pais. E que houve um momento em que ela não conseguia, que os pais dela não a entendiam mais, ela não conseguia mais. E aí, o nome do texto é Lar é 3 pontinhos. Ela está pensando sobre o lar, sobre a casa. Como é isso que o Haiti é meu país, a minha casa fala crioulo, sendo que a minha experiência no mundo é outra? Como é isso de que eu não consigo me sentir, não sei se eu diria acolhida, mas assim, eu não consigo dizer para os meus pais o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, e eles não conseguem se comunicar comigo, ela vai colocando várias questões. E ela faz o movimento de ir para o Haiti para se sentir bem, para se entender, enfim, então é um texto um ensaio muito bacana que vai me ajudando a pensar em alguns processos que eu também vejo, né, a gente tendo que lidar, enfim, então foi bem legal. Teve um desafio com a língua, claro, é um texto em inglês, né, então a tradução literária tem questões, né? A gente não vai conseguir fazer transposições absolutas, você faz escolhas. Mas isso também é bom, né? Acho que é um jogo interessante. A literatura, a palavra, ela possibilita essa magia, essa alquimia. Exatamente, a tradução é uma recriação também, né? Também. Mila, muito legal, se você me permite um instante de fala, assim, tenho pensado em várias, nessa questão da literatura, tenho pensado nesses nossos antepassados aqui próximos. Então, tenho pensado muito nessa escrita para meus pais, por exemplo, meus avós. E meu pai foi professor. Numa espécie de professor aqui no estado de São Paulo, foi professor de fazenda. Ele saiu, ele se formou no normal, numa cidade do interior aqui do estado de São Paulo, Piracicaba, e foi ser professor de várias fazendas, Marília, Franca, essa região toda. E ele tinha uma história que ele me contava agora, e quando você contou foi muito interessante, era a questão dele estar explicando o A de abelha. A de abelha. E ele explicando que era abelha, e o moleque falava beia. Abelha, o moleque falava beia, né? E meu pai, né, tentando, né, explicar, até que o menino, ele escureceu bem para o meu pai, ele falou assim, professor, aqui é abelha, em casa é beia. Então era isso, então a partir desse momento, meu pai começou a trabalhar com eles, eu lembro dessa conversa, né, que ele falava, a gente também fingia muito que eu vi, que era um saco, né? Ele repetia essa história 200 vezes, agora eu quero lembrar, eu pego fragmentos dessa questão que ele começou a trabalhar, de não quebrar que a relação dos filhos, né? Do pai com o filho que tá errado, mas também levar essa outra coisa, né? Como você falou da dificuldade dela se comunicar, daquele mundo afora que ela tá aprendendo essa nova língua, e com os pais que nos falam, né? Sim, tem uma frase muito forte que ela fala, não há texto. Ela sentia raiva porque ela falava, não há texto. Os pais não conseguiam traduzir tudo aquilo que eles queriam para ela e ela não conseguia dizer para eles tudo aquilo que ela estava sentindo daquela confusão, né? Sim. Essa criança faz a tarefa social, né? Que é a de chacoalhar as formas com que a gente vai aprendendo a levar a educação, a transmitir conhecimento, né? Por muito tempo a gente acabou levando as coisas nesses termos de reificar formas e excluir outras formas. Exatamente, né? O saber escolástico, o saber da escola, ele terminava com todas aquelas coisas, né? A ciência acabava com tudo aquilo que você sabia da Terra, né? E o olhar, o saber desse povo, a escola, a informação acabava. Subjugava e colocava como inferior, né? E aí você acaba se envergonhando disso, que é belíssimo, né? Pera, meia. Beia, galfo, ou qualquer outra coisa, garfo, né? Principalmente numa região onde meu pai também trabalhou, Piracicaba, que tem um R retroflexo, que era garfo,
Exato, que era uma coisa que isso era extremamente corrigido na escola, né? Essa história toda. Punido, Assim. né? Uhum, Punido mesmo, uhum. punido mesmo. Querida, pedir assim, a gente tá conversando, a gente tá, mas pedir um poema seu. Tem mais um para declamar? Com certeza. Agora eu vou pegar do livro autoral, que inclusive nós lançamos esse ano, eu e uma outra autora negra, que se chama Laísa Costa, que é de Salvador. Escrevemos um Ah, tem. livro. Isso é importante dar o serviço, onde a gente conhece, consegue esses livros, né? Ótimo, Por favor. bacana. A gente escreveu na temporada de originais da editora Letramento, que é a oportunidade que eles dão aí para novos autores, enfim. E o livro se chama Corpos em Diáspora, justamente porque a gente queria pensar essa coisa da circulação desses corpinhos que saem, que estão de partida, e essa dispersão que é forçada, que expulsa, tem alguma dinâmica ali no território que às vezes acolhe, que às vezes expulsa, que às vezes, enfim, atravessadas por essa experiência de uma mulher cuiabana, de uma mulher de Salvador, que vem para São Paulo, que já passou por um tanto de lugar, a gente, né, foi trazendo aí nossos poemas, nossos textos. E aí, eu estava tentando lembrar, porque já tem um favorito. Todo mundo que leu esse livro fala de um texto, eu não estou lembrando qual é, mas eu vou ler um outro que a gente leu no dia do lançamento, que se chama Abundância. Duas coisas sobre a abundância plena. Uma é que ela não falta, a outra é que ela não cessa. Duas lições que são uma mesma linha de raciocínio e cronologia. É olhar para trás e ver que ela não cessou quando você chegou onde chegou. Está na quantidade de carros na Paulista, de gente de terno na Faria Lima, ou dormindo em volta da República. Da goiaba branca que de tão farta cai no chão no final da sua rua. Olhar para frente e confiar que esse amor que transborda e arrepia as terminações dos dedos dos pés até um dos fios da nuca não termina em quem agora te ama. Esse amor também continua. A abundância plena não falta, não cessa. E bem, quando se entende isso, ela também cura. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E como que fazemos para adquirir esse livro? Bom, esse livro está disponível para venda por meio da editora, então é só entrar no site da Letramento, procurar o texto Corpos em Diáspora, ou então meu nome, Mila Rodrigues, o de Laísa Costa. Nos nossos perfis do Instagram, eu sou @disseamila no Instagram, que é o meu perfil de circulação literária. A gente também divulga, disponibiliza o link, entra em contato, quem estiver em São Paulo eu posso entregar autografado, então a gente tem aí essas vias. Beleza, é isso. É essa a ideia. Então, todos e todas que estão prestando atenção, que logo na sequência estão assinando o canal também, né? Por favor, assine o canal, se inscreva para a gente poder ir com essas conversas com da Mila para outros lugares. Também onde pode adquirir esse e outros livros que a Mila está falando do primeiro, do outro, assim. Mila, falando em livro, eu quero pedir uma licença para você, se for possível, para a gente poder Com certeza. fazer o nosso Estante Preta, né? Só compartilhando aqui a foto da Mila e indo, voltando. Estamos indo para frente, lembrando que vidas negras sempre importam. O nosso escurecimento, estamos essa. Vamos lá para o Estante Preta. Vamos lá. E esse primeiro, né, livro que nós vamos falar é Literatura e Exclusão, organizadores Laeticia Jensen Eble e Regina de Carlsen. Esse livro, ele seleciona um conjunto de textos publicados pelos 50 números da revista Estudos da Literatura Brasileira Contemporânea e analisa não só a penetração dessas vozes no interior, essas vozes excluídas no interior da literatura, mas também o deslocamento gerado pela sua presença no campo literário. É aquilo que a gente está falando. Né? Como muitos desses textos, muitas dessas reflexões que nós precisamos ver, rever e estudar, como a literatura pode incluir, e esse é o trabalho de todos, mas como ela também pode afastar, e como muitas fazem. E uma das afirmações, né, que a exclusão não é só um processo econômico, ele envolve diversos aspectos da vida social, política, cultura, afetividade daqueles e daquelas,
que se querem afastados dos seus espaços de poder. Vale muito a pena, editora Zauque. O seguinte também é bem interessante, é de Elisa Lucinda. Quem me leva para passear? A Elisa, ela retoma nesse livro uma personagem dela, Edith, do livro do Avesso, fazendo uso de uma técnica literária, o fluxo de consciência. Elisa vai permitindo conhecer o pensamento de Edith, que no seu monólogo interior ela fala com amor e humor dessa sua vida, dessa preta vida. Quem me leva para passear, editora, Malê Editora, Elisa Lucinda. E por fim, né, Caroline. Caroline é a história de um diário de menina, de Simone Mota. Né? A sinopse fala que Caroline desejava ter um diário, capa dura, cheio de detalhes e com chave. Numa de suas idas à biblioteca comunitária, ouviu uma senhora reclamar de um diário que se aproximou para verificar. Não era exatamente o diário que ela desejava. Mas mesmo assim, Caroline convenceu Dona Matilde a doá-la para ela e levou-a para casa, acreditando que finalmente poderia fazer dele seu primeiro diário. O segredo era a chave para o seu plano dar certo. Mas sua mãe descobriu. E o que poderia ser um grande problema virou uma oportunidade para Caroline, com a ajuda da mãe, conhecer uma das maiores escritoras brasileiras, enquanto escreve sua própria história no seu quartinho. Selo Malê Mirim. Caroline, Caroline e as histórias do Diário de Menina. Essas são algumas orientações, algumas dicas, alguns palpites descartáveis para da nossa estante preta. E voltamos a conversar, a ouvir, a estar aqui com Camila. Camila, me conte, o que tem daqui para frente? Ai, então, o Corpos em Diáspora é um livro autoral em que a gente compilou textos dos últimos 4, 5 anos. E aí, o que eu senti com o lançamento do Corpos em Diáspora foi que eu estava nua diante do povo, assim, porque a minha escrita é autobiográfica, então a maioria dos textos estão falando da minha experiência. E aí tem essa coisa meio de você mostrar e querer esconder, né? Então, o impacto imediato que eu tive com esse lançamento autoral foi, ai, meu Deus, tá no mundo. Ai, ai meu Deus, né? E aí, como eu tive muitos feedbacks muito interessantes de mulheres pretas, especialmente, dizendo que, assim, muito espontaneamente dizendo assim, nossa, foi tão bom quando eu li você falando em primeira pessoa, porque aí eu me vi, eu entendi o que tem na potência da escrita autobiográfica, porque quando eu li as mulheres negras escrevendo, foi assim para mim também, né? Então, tem por aí, assim, esses ecos do livro, né? Então, recentemente eu escrevi um texto sobre o livro para uma revista de neuropsicologia do Chile. Então, eu fiz um exercício de escrever em espanhol e de fazer dialogar a escrita afro-latino-americana, escolhi esse termo, né, para poder traçar esse diálogo, e aí eu coloco lá as tensões que isso tem. Mas então a gente tem esses ecos, né, então isso a gente vai começar a discutir isso em outros espaços, a gente tem outros lançamentos para vir, né, tanto da literatura negra feminina quanto desse nosso livro autoral. Estou com um livro que eu participei de uma antologia de contos de orgulho, contos do orgulho LGBT, eu creio que seja, que aí também vão ser lançados em breve, então a gente está aí nesse processo, né, de ir ecoando, escrevendo também, né, já estou com um monte de arquivo guardado, de um monte de coisa que essa experiência paulistana vai me evocando, desafiador em alguns momentos, né, mais potente em outros, então vem muita coisa por aí, eu espero. Que bom, mas aí você trouxe uma ponta não, você trouxe uma árvore que você jogou aqui. E essa literatura, nesse texto do Chile que você fez, como foi essa comparação? Nos dá uma ponta, porque nós que falamos de literatura,
e principalmente a descoberta da literatura negro-brasileira, o percorrer a literatura negro-brasileira, ao mesmo tempo que é um percorrer, um avaliar, é uma descoberta, que você começa achando que está sozinho, achando que só era Cruz de Souza, e tem uma negrada lá, achando que em Cuiabá ninguém escreve, em tal lugar não tem preto. Então, tudo isso é uma descoberta. E aí, quando a gente passa para sai desse Brasil, que ainda não está muito explorado, a gente começa a ver essa literatura afro-sul-americana, como que é, querida? Caramba, foi muito bacana, assim. Primeiro que foi desafiador escrever sobre minha própria escrita, né? Eu lembro que eu fiquei muitos dias, assim, o que eu estou fazendo? Como é possível fazer isso, né? E depois eu pensei, não, existe uma potência nisso, que também é uma parte desse processo que nos foi negado, que nos foi invisibilizado, né? Então, tem uma potência em poder falar disso, em poder falar de como isso conecta com outras experiências, enfim. A linha de raciocínio que eu escolhi foi pensar isso dos estudos afro-latino-americanos, que é um campo em disputa, né? Então, vai ter autores que vão falar que não, que a gente não deveria reunir essa experiência em torno de algo que nos aproxima, porque a experiência negro-brasileira é diferente da experiência negra, que na verdade que eles vão chamar de afrodescendente na Argentina, por exemplo, né? Então, mas eu acho muito importante, isso eu fui aprendendo justamente com a diáspora, né? Quando a gente conecta as nossas lutas em torno de distintos pontos do globo, isso nos faz pensar que existiu um projeto colonial amplo, né, que teve suas particularidades a depender do território, e isso nos potencializa para continuar nossas lutas. Então, acho que é um pouco disso, assim, reivindicar, né, pessoas negras de todos os lugares unidos, né, porque as nossas lutas continuam. Teve Durban em 2001, postulando a Conferência de Durban lá, postulando alguns avanços que culminaram, por exemplo, com as nossas ações afirmativas no Brasil, mas tem um monte de questão que a gente ainda precisa rever, revisitar, né, organizar, enfim. Então, fui pensando um pouco nisso. Falei dos estudos afro-latino-americanos, falei do termo diáspora, que também é muito polêmico, a gente está reivindicando ele em distintos lugares epistêmicos, mas que, para a gente, aí é um trânsito que eu tenho que fazer, que também é desafiador, é entre a intelectual acadêmica e a escritora literária, né? Eu não quero fixar também uma experiência do que é diáspora e o que não é. Para a escrita literária, diáspora para a gente é deslocamento, né? E a gente se entende como descendente dessa experiência diaspórica que passou por violência, que passou por expulsão. Mas diáspora tem a ver com outras coisas também, né? Tem a ver com esse movimento histórico que é reivindicado. Então, eu fui falando um pouco disso e tentando dar uma cadência musical para o texto. Foi bem difícil, assim, mas acho que eu gostei do resultado, assim, né? De tentar sensibilizar, justamente porque ainda existe uma narrativa, especialmente em países latino-americanos, de invisibilizar a experiência afrodescendente, né? Ah, não, aqui não é igual no Brasil, aqui no Brasil tem muito, aqui quase não tem. Ah, peraí, tem gente escrevendo e tem há muito tempo. Não, e isso que se fala acontece nos estados. Santa Catarina fala, não, aqui não tem. Aqui Não não tem. Né? O Paraná fala, não, mas olha, sabe, tal cidade ali fala, não, aqui não tem. Tem. Esse invisibilizar-nos existe em todos os lugares, com vários tons, né? Ou ficam satisfeitos com, que bom ter Machado de Assis e boa, não precisa mais ninguém, né? Uhum. E tem fazendo, e tem feito essas coisas todas. Uhum. Muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Querida, quer declamar mais um pra gente, por favor? Vamos lá. Eu vou escolher um mais duro, assim, que esse texto, esse livro, a gente dividiu ele em blocos, e aí tem blocos que são mais duros, assim. Vamos ver esse aqui, acho que Ingratidões Colecionadas. São textos mais... Aqui. Vou chamar ele de Ingratidões Colecionadas. Mesmo sendo sua companhia, quando eu te chamo, você não me acompanha. Mesmo buscando me aproximar, você me ou se afasta. Mesmo lendo seus textos acadêmicos e apontando correções e outras ajudas, meu nome nem sequer aparece nos seus agradecimentos. Você segue me pedindo conselhos que nunca me dá. Mesmo tirando comigo as dúvidas psicológicas que terceiros te trazem, você não confia no meu trabalho. Mesmo fazendo planos contigo e te deixando a par deles, você não consegue me dizer que não quer estar neles. Mesmo sendo presença, com olhos ou ouvidos de perto ou de longe, você sempre desaparece.
eu te procuro e não te encontro. Tudo bem, eu não precisava que você fosse agradecida ou agradecido, mas nunca se queixe por eu ter me retirado. Hoje tenho escolhido permanecer ou continuar apenas quando é recíproco. Eu gosto desse silêncio pós-leitura, assim, para quem está nos ouvindo fica assim na cadeira, falando, bom, tá, e ela vai, não, tá bom. Ou aquele faz dar o golpe de capoeira, não foi comigo. Então, não foi comigo. Não conheço quem foi. Não, isso é muito legal. Parabéns, querida. Parabéns. Obrigada. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo, assim. Por favor, dá ainda de novo o serviço. Como que a gente consegue esses outros livros com você, né? Vai estar nos comentários aqui, vai estar na descrição o link para conseguir conquistar todos esses livros, para procurar, para seguir a Camila, perdão, seguir a Mila, ver, conversar com ela, fazer todas essas coisas. Legal? Querida, pedi mais uma licença para você. Vai preparando ainda mais 2 textos para o nosso final. Fazemos falar uma sugestão para rever aqui nesse canal. Né? Quem está nos acompanhando, a gente já está há quase 2 anos fazendo, conversando sobre essa literatura negro-brasileira. Nós tivemos há quase uns 2 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, uma quizumba, acho que foi uma das primeiras quizumbas nossas que eu participei, e ainda que foi para parceria com o Quilombo da Ciência, que foi Nota Escurecimento, Ciência da Escrita. Foi uma conversa onde nós tivemos, falando de samba rock, a Cláudia Valesca, como sempre, quem está aqui, ela cantou, Lilian cantou, Gabriel comentou, a gente conversou, foi muito legal, muito interessante, muito bacana. E aí eu estou dando a dica para você, quem está interessado em rever, né? Aquele que estiver interessado, assine nosso canal, aí você vai poder rever todas essas conversas, rever nossos estantes pretos que nós tivemos, né? Principalmente no começo desse ano, várias estantes pretas, e rever, né, com tranquilidade essas conversas produtivas com pretas e pretos que escrevem, que fazem essa reflexão sobre essa escrita, negro-brasileira, sim, e agora com a Milo, uma questão ampliando, ou nem ampliando, mas também incluindo, muito mais do que ampliar, incluir, certo? Nosso conhecimento, ciência da escrita. Bora lá. E aí a gente volta agora com a Camila. Mila, o que você nos lê? Vamos lá, daí eu lembrei, o texto que as pessoas têm gostado muito, chama Era uma Vez um Passarinho. Vamos lá, é curtinho. Ele fez um voo enorme, distante, e conquistou o horizonte. Quando pousou, sentiu dores nas asas. Pensou que não poderia mais voar. Por um tempo, andou como se nem tivesse asas. Até que, por alguma razão, o passarinho resolveu tentar voar outra vez. E só aí percebeu que suas asas haviam dobrado de tamanho. E que agora poderia alçar voos muito maiores que o primeiro. Um passarinho reconhece outro. Voe alto, voe longe, voe sempre. Pouse. Depois voe de novo. Sempre depois que Mila declama, a gente tem que ter o silêncio para poder apreciar o voo de novo, para poder apreciar o silêncio. Essa é a regra com a Mila, sabe? Por favor. Querida, está sendo encantador. Vou fazer um pedido. Você tem mais um poema seu para ler, um texto seu. E gostaria do livro das meninas, o livro que você fez, se você pudesse nos ler um conto que você gosta, um texto que você gosta delas, por favor. Estou aproveitando, assim. Eu posso mostrar o livro? Deve mostrar, por favor. A gente, já fizemos uma estante preta, mas é sempre importante mostrar que é desse assim, que está sendo meu norteador para conversar com essas potentes escritoras.
né? É um livro muito incrível, muito bonito, né? Assim, essa é a parte mais bacana desse processo também, porque as artes que foram feitas para cada uma das autoras, a gente pega e se vê, e vê nosso texto. Então, nossa, são muitas, muitas, muitas emoções com esse livro, né? A literatura negra feminina, essa antologia, poemas de sobrevivência, organizado por Elisandra Souza e Yara Aparecida, que são duas grandiosas inspirações para a gente. Eu vou ler um texto da Ju, que é a Juliana Prado, que eu encontrei em alguns lançamentos, e aí quando a gente declama, né, a gente vai nesses lugares, a gente declama nossos poemas, eu sempre fico muito sem fôlego, quando eu escuto ela declamar, vou tentar, não vou fazer grandiosamente como ela, mas vamos lá. Chama Naufrágio. Já afundei várias vezes, emergi em portos, me salvaram de muitas formas, fiquei submersa nas profundezas de minhas escuridões. Eu ainda estou aprendendo a nadar. O aguaceiro da existência me afoga. A ressaca da vida é viciosa. Ando errante pelos cais de mim mesma. Entro no mar gelado. Saio das águas tempestuosas. Tão revirada quanto antes. Sempre me salvam. Boio, transbordo, faço as oferendas. Eu ainda estou aprendendo a nadar. Minha sorte é que conheço os encantadores de ondas. Um dia serei salva, vidas. E nesse dia não haverá imensidão que me tire o ar. Na humanidade me deságua. Em mim me afogo. Em nós salvamos. Quem é a autora? Juliana Prado, Juju, querida, mora aqui em São Paulo. Beleza, Professora beleza. de matemática. Muito lá. O seu poema, querida, por favor. Então vamos lá, meu último, né? Mas lembrando a todas e todos assim, assina o canal, divulga, sabe? Você viu a conversa com a Mila? Olha que é produtivo, sabe? Mais gente para poder ler, para ter esses comentários, por favor, né? E também está aqui para ver o canal, tem outras coisas interessantes. Assine, ative o sininho, faz todas aquelas coisas assim, por gentileza. Por gentileza, vamos fortalecer esse trabalho incrível. Em algumas dedicatórias do meu livro, eu escrevo convocando as mulheres pretas, especialmente para escreverem. Vamos ocupar esse espaço que também é nosso, né? Não, e que precisa ser ocupado, que é culpado, e é interessante, me perdoe, Mila, mas é assim, é a potência dessa escrita, a prova de vocês é o quanto tem, né? E para cada uma que está aí, eu sei 12, 13 que não estão, que poderiam estar. Então, assim, muitas potências. Tem muita escrita feminina, negra, feminina é muito potente. Conceição, Miriam Alva, Cristiana Sobral, Esmeralda Ribeiro, Benedita Lopes e vai. E a escrita negra brasileira precisa ser fortalecida. Então, preto e preta, comecem a escrever. Vamos lá. Começa. Procura. Tá, o que que precisa para escrever? Escreva. Né? Precisa de ajuda, procura os mais velhos. Tô aqui, tem montão, né? A Mila tá aí, procura os mais velhos. Com certeza um de nós ou todos vão nos apoiar. Ou vai te apoiar. Procura. Com certeza. Procura porque assim precisa. Né? Não é mais um escritor, é um escritor que está vindo. Mas nós tivemos quem? Os nossos Exus que abriram caminho, agora nós somos Exus de vocês. Então, É, chame a gente, assim. Mila, se me permite mais uma coisa que eu aprendi com a Elisandra, além de fortalecer a escrita, vamos fortalecer também as obras, né? Então, comprem livros de escritores e escritoras negras, falem sobre os livros de escritores e escritoras negras, né? Façam circular esta literatura que tem toda essa potência, que consegue sim, descrever experiências, né? Que perfeito. Então a localizam. ideia é escreva, compre, faça filme, tá? Nos chame para fazer a coisa. A Mila para fazer a preparação de voz ou a preparação psicológica para os atores. Nos chamem. Vamos fazer esses quilombos para a gente fazer as nossas produções. É isso aí. Então, vamos lá. Esse chama dos excessos. Dizem que sou uma mulher de muitos amores. Discordo.
Sou uma mulher de excessos. E às vezes, nocivamente, procuro suprir a falta de qualidade com quantidade. Se eu pudesse, teria tudo num lar só. Como Sabina, não quero domingos à tarde, visitas ocasionais, balanços no jardim, Valentine's Day. O que eu quero, menina de olhos tristes, é que morras por mim. Eu quero visitas permanentes, quero demonstrações de afeto frequentes. Eu quero grande, quero muito, quero tudo. Quero sufocar de amor. Porque o amor, quando não morre, mata, e amores que matam nunca morrem. Ele ainda diz. É mais excesso que isso. Não precisa ser muito. Precisa ser tudo. Vem para ficar ou nem venha. Vem para ficar ou se vá. Vem. Venha. Bora. Venha. Venha. Bora cá. Mila, muito obrigado, querida. Foi um doce, foi uma delícia. Muito tempo de aprendizado. Ter a volta, tá bom? Vai ter volta. Ok? Opa, tô Vai pronta. ter volta. A gente se vê, a gente se fala e você vai estar aqui com, sabe, fazendo, conversando e falando sobre essa literatura. Muito obrigado. Maravilha. Conta comigo no que precisar. Agradeço. Eu quem agradeço, uma honra, um prazer estar aqui nesse momento contigo. Fiquei muito emocionada com o convite, Plínio. É muito bom te ver, estar aqui. E que sigamos nos encontrando com belos encontros como esse. E, por gente, parabéns pela sua escrita. Né? Olha, ler é ótimo. Ouvir é muito bom, mas ler também é ótimo. E ler e ouvir é melhor ainda. Ótimo, não tem palavra. Agradeço a todos que estão aí assistindo, estão vendo, estão falando, estão discutindo, estão dando esse olhar, escurecendo essa nossa literatura negro-brasileira. Valeu, obrigado. Até. Obrigada, tchau.